Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa! Palmeiras sofre no Paraguai contra o Libertad, é prejudicado pela arbitragem e ainda assim consegue um bom resultado. Muita coisa pra gente falar desse jogo. Então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Terminou 1 a 1 em Assunção a partida do Palmeiras contra o Libertad e que bom que terminou 1 a 1 para a sorte do Palmeiras, que pelo regulamento já começa o jogo no Allianz Parque semana que vem, classificado para as semifinais da Libertadores, porque o 0 a 0 garante o avanço da equipe brasileira, mas esse primeiro jogo deixou alguns sinais em alerta e o Palmeiras não fez uma boa partida. Aliás, sob comando do Abel Ferreira, desde que o Andrei Lopes assumiu o time após a saída do Vanderlei Luxemburgo, foi a pior exibição do Palmeiras. Não sei se o time estava nervoso, não sei se hoje não funcionou o sistema, se os desfalques realmente fizeram falta, porque o Palmeiras tem superado, né, essa ausência de jogadores importantes e muitas vezes, né, testando alternativas e dando certo. Dessa vez a coisa pouco funcionou. O Abel Ferreira, que contraiu o Covid, ainda não foi liberado pela Conmebol, não estava à beira do campo, né, estava o seu auxiliar. E a gente viu muitas dificuldades. Palmeiras mais uma vez com desfalques, né? Especialmente o Luiz Adriano, que fez muita falta, né? O Rony como centroavante no comando de ataque não funciona tão bem, ainda mais quando o Libertad tem jogadores fortes fisicamente, né? E que conseguem se impor na bola aérea e também na armação da defesa. O Rony pouco conseguiu jogar naquela função, entre outras opções do Palmeiras que não deram certo. Na verdade, o Libertad, que foi a pior equipe na fase de grupos, que enfrentou o Palmeiras, a melhor equipe na fase de grupos, foi o time que mais impôs dificuldades ao Palmeiras nesses últimos tempos. Para você ver como é a Libertadores. A Libertadores é um negócio maluco, cara. Não tem confronto fácil, muitas vezes você acha que vai, exatamente pela campanha, né, vai ter algum tipo de facilidade. Vejam o Flamengo que parou no Racing, e o Palmeiras enfrentou muitas dificuldades contra o Libertad, e também em relação à arbitragem, a gente vai falar sobre isso. Mas o Libertad começa agredindo o Palmeiras, né? O Everton tem que fazer muitas defesas ali já no começo do jogo. Na verdade, quando a gente está com 40 minutos, quase 40 minutos do primeiro tempo, o time paraguaio tinha finalizado mais de 10 vezes ao gol palmeirense e o Palmeiras não tinha feito nenhuma finalização. Vou repetir, 10 finalizações do Libertad contra nenhuma do Palmeiras. O Everton trabalhando, ou a bola passando perto, muitos erros do Palmeiras em erros de passe, na saída de bola. O Libertad recuperava essa bola rápido e conseguia oferecer muito perigo pro gol palmeirense. O Palmeiras estava, inclusive, uma bola na trave, né? Que tudo bem, o jogador estava impedido, mas teve esse susto, teve outras bolas passando próximo ali do gol do Everton. Foi realmente um primeiro tempo muito complicado, em que nada deu certo no Palmeiras. O Palmeiras não conseguia passar do meio-campo com qualidade, né? O Veron, marcado lá pelo lado direito ofensivo, não conseguia jogar. O Rony centralizado também não. O Scarpa, que jogou avançado pelo lado esquerdo, também não conseguia ter liberdade. Tava complicado. E aí o gol vem numa bola parada. E aí aquela coisa, né? Como é a Libertadores. O Palmeiras, que sofreu durante quase todo o primeiro tempo, no finalzinho chega ao seu gol numa bola parada, num belíssimo cruzamento do Gustavo Scarpa, numa presença de área muito grande de Gustavo Gomes, que já tinha tirado algumas bolas importantes defensivamente. Ele foi eleito o cara do jogo pela Conmebol e faz o gol de cabeça. Não comemorou, foi o clube que o formou, o Libertad. Ele foi um cara muito importante na partida, né? Embora não tenha dado muito certo, como capitão, conversando com a arbitragem, mas realmente a arbitragem foi um capítulo à parte, né, contra o Palmeiras nessa noite. Pois bem, o Palmeiras consegue fazer o seu gol, mesmo sem até aquele momento ter finalizado no gol. Como eu disse, Libertadores, né? Você tem que ser competitivo, você tem que botar a bola na rede, você tem que enfrentar adversidades, como a arbitragem contra, como um time adversário, como campos, né, adversos. Tudo isso faz parte do pacote. E até ali o Palmeiras vinha cumprindo bem o seu papel, pelo menos, né, na efetividade, se não no aspecto técnico. Aí vem o segundo tempo, o cenário não se altera. O Libertad continua em cima, continua agredindo, até que consegue o seu gol
Logo depois do Everton ter feito uma grande defesa, em que também o jogador estava impedido, o Ramires, se eu não me engano, pelo lado direito, ele falha, né, o goleiro palmeirense, que é um dos principais goleiros, para mim o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro, tem uma reposição muito boa, tem saída de bola, fez defesas importantes no primeiro tempo, então para o torcedor que está daqui a pouco botando na conta do Everton é simpático, porque realmente ele falhou, ele também tinha salvado alguns lances interessantes assim durante o jogo. Uma indefinição ali na saída entre ele e o Gabriel Menino. E curiosamente, num lance em que o Gustavo Gomes não está na área, ele vai dar o combate lá pelo lado direito, vem o cruzamento, o Cardoso puxa a marcação do Luan, e aí nessa indefinição do Everton e do Gabriel Menino, o Espinosa antecipa e acaba marcando o gol de empate. Um gol que já estava amadurecendo, porque, como eu disse, o Libertad estava agredindo e finalizando muito mais do que o Palmeiras. Mas no segundo tempo, o Palmeiras melhora um pouco. Tem umas substituições, algumas alterações propostas tanto pelo auxiliar como pelo Abel Ferreira, imagino eu, né, no planejamento para a partida, mas que melhoraram um pouco, assim, até pelo cenário do jogo, mas também não fez com que o Palmeiras jogasse um futebol brilhante. O Emerson Santos entrou e ele entrou fazendo a função que havia desempenhado no clássico contra o Santos, em que o Abel Ferreira não tinha nenhum primeiro volante. Ele entra exatamente nessa função. Ele entra na primeira volância, se eu não me engano ele entra no lugar do Zé Rafael. E aí o Danilo, que estava fazendo essa função, que estava errando muitos passes, ele é adiantado, mais ou menos numa função em que jogou o Patrick de Paula recentemente, numa das suas últimas partidas antes da lesão. O Danilo joga mais à frente e vira uma espécie de volante construtor, né, tentando pisar na área, tentando chegar um pouco mais à frente. Aí entra o Lucas Lima na vaga do Veiga para tentar ser esse armador, esse pensador. O Lucas Lima acaba tomando 2 cartões amarelos e acaba expulso pelo árbitro já nos minutos finais. Mas antes disso ele cobra uma falta muito boa, hein? Muito boa, em que o Martim Silva, muito bom goleiro, vai buscar. Antes disso, o Martim já tinha feito 2 grandes defesas. Uma no chute do Danilo, aparecendo na área, e aí a modificação ela tem resultado com isso, né? O Danilo avança o seu futebol, né? O seu posicionamento, pisa na área, consegue finalizar de canhota, o Martim Silva pega. E o Gabriel Menino, que chuta muito bem de fora da área, né? Marcou um dos mais belos gols dessa Libertadores, chutando de fora da área, obrigou o Martim Silva a fazer uma grande defesa, também a bola ia no ângulo. O Palmeiras conseguiu finalizar mais nessa parte final do segundo tempo, mas também sofreu com chegadas do Libertad e a coisa poderia ter sido mais complicada do que foi. Realmente o Palmeiras melhora no segundo tempo, mas o 1-1 eu acho que assim, dentro do que foi o jogo, tá de bom tamanho. Agora a arbitragem do argentino Fernando Rapalini, ela foi bem discutível, né? No primeiro tempo ainda, tem um pênalti do Cáceres no Rony, que é checado pelo VAR, em que o árbitro não entende. Eu até aceito, né, concordo que esse lance seja interpretativo, porque como o jogador ele tá marcando o Rony, mas na verdade o Rony não chegou ainda, né? E ele abre o braço meio que no sentido de proteção, o árbitro pode ter interpretado isso, que essa abertura de braço não foi com o intuito de acertar o Rony, mas esse movimento do braço aberto, ele assume o risco, né? Ele assume o risco e joga o braço no rosto do Rony. Eu marcaria o pênalti, eu acho que foi pênalti. Mas eu entendo como um lance interpretativo, assim, porque você pode ter argumentos para o sim e para o não. De qualquer forma, o Palmeiras ali poderia ter tido um pênalti marcado, já que houve recomendação do VAR, do Mauro Vigliano, também argentino, e o árbitro central opta por não marcar. Ok. Aí vem depois uma agressão do Cáceres no Rafael Veiga. Uma agressão, tapa na cara, assim, na nuca, né, do Rafael Veiga. Claramente o árbitro central não viu, e aí tem a grande discussão. Ah, mas o árbitro de vídeo não pode recomendar para um segundo amarelo, porque seria cartão amarelo. Muita gente entende que seria um lance de cartão amarelo, então seria o segundo amarelo, ou consequentemente a expulsão, já que ele já tinha um cartão amarelo. Só que para mim é um lance de vermelho. Para mim é uma agressão, e a agressão ela tá na regra como cartão vermelho. Então, pelo menos, já que a consequência seria a mesma, vamos lá, o árbitro provavelmente ele entendeu que era um lance de amarelo, ele não pode chamar quando é lance de amarelo, ou então que não tinha que dar nada no lance. Provavelmente ele entendeu isso, porque se ele entendesse como vermelho, ele teria acionado o VAR.
Mas vamos lá, vamos tentar fazer a leitura correta dos fatos, né? Se o segundo amarelo ou um cartão vermelho, ele vai te dar o mesmo resultado final, e é um lance que pode ser interpretado como um cartão vermelho, por que não chamar o árbitro para revisão? Como o protocolo propõe de um possível cartão vermelho, que ele possa ser chamado para isso, para que ele pudesse analisar. Porque isso pode acontecer. Quando o árbitro de vídeo sugere o cartão vermelho e o árbitro olha o lance e vê, não é vermelho, isso é amarelo, ele poderia dar o segundo amarelo. Ele não pode ser acionado pelo VAR para dar um amarelo, mas ele pode ser acionado para dar um vermelho e entender que não houve a necessidade de um vermelho ou somente um amarelo. Então, vamos combinar que o resultado seria o mesmo e que o cara tinha que ter sido expulso pela agressão, mas o árbitro de vídeo não recomendou e ficou por isso mesmo, mas já há um prejuízo aí muito claro para o Palmeiras nesse lance. E aí depois no final ali o juiz não queria terminar o jogo, o cara marcou uma falta na entrada da área já com os acréscimos já finalizados, depois de ter expulsado o Lucas Lima. Enfim, foi um jogo em que o Palmeiras sobreviveu, resistiu, voltou com um empate com gols para poder decidir semana que vem em casa. Dos males, o menor. Não foi uma boa atuação. Eu, assim, pela sequência que vinha vindo o Palmeiras, não imagino que o time vá ter mais uma atuação como essa. Acho que algumas coisas serão corrigidas até para entender de que forma o adversário vai atuar, né? No Allianz Parque. Um time muito forte na marcação, um time de muita força física, que recupera a bola muito rápida e procura os seus espaços para contra-atacar. Palmeiras vai ter que criar um antídoto para isso e eu imagino que vai jogar melhor, até pela consistência que vinha tendo aí nos últimos jogos. O que você achou? 1-1, hein? Ficou de bom tamanho, não? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!